quero convidar você para lermos um texto bíblico que você já até sabe onde iremos ler. Não é segredo, evidentemente. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 1. Eu vou convidar você para lermos já no final do capítulo, para adiantarmos o tamanho da leitura, visto que lemos na semana anterior. Então nós vamos ler a partir do verso 24. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 em diante. Diz assim: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, é em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Obrigado. Que o Pai guie-nos nessa palavra, como sempre Ele assim o faz. Como vós sabes, ou sabeis, estamos trabalhando essa série Cartas de Deus para o Velho Mundo, sempre lembrando como se faz em alguma série televisiva, né? Cenas dos capítulos anteriores. Então a gente evita, né? Nas novelas tinha, não sei, faz algumas décadas que eu não assisto, então tinha cenas dos próximos capítulos. Eu farei aqui cenas dos capítulos anteriores, de maneira breve, é claro. Lembrando que o que o Espírito Santo nos fez pensar acerca das cartas do apóstolo Paulo, bem como dos apóstolos de Jesus, endereçadas justamente a esse mundo do qual vivemos, às pessoas que aqui vivem conosco, que essas cartas não são objetos de papel ou tinta, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, mas que essas cartas se referem justamente à sua igreja, a nós, o povo do Senhor, do qual Ele decidiu transformar-nos como se fôssemos um papel em branco, e escrevendo em nossa vida através das muitas palavras apostólicas e dos ensinos de Jesus, colocando em nós uma mensagem que deve ser reproduzida ao mundo de uma maneira que eles compreendam. Escreve-nos o Senhor esta sua mensagem, justamente por sermos humanos e vivermos entre humanos. Então se espera que consigamos dar a eles ou transmitir a eles essa grandeza de teor do qual Deus escreveu em nós e que eles possam compreender. Daí a importância de sermos cartas vivas. Daí a importância de nos autoavaliarmos constantemente, para saber se estamos de fato compreendendo o que Deus escreveu em nós e passamos a praticar isso, de modo que assim as pessoas vivendo conosco nos leia e possa assim testemunhar do Cristo em nossas vidas. Justamente
porque a vida cristã, embora sejamos nós um instrumento de pregação do Evangelho, a vida cristã não é apenas a verbalização do Evangelho, mas o Evangelho primeiro vivido em nós e corroborado, confirmado pela nossa pregação verbal. Então vale muito mais a pregação que fazemos no dia a dia, enquanto que se vive como cartas vivas, do que a pregação verbalizada, em que as pessoas nos ouvem. Até porque não somos avaliados por aquilo que a gente diz, mas somos avaliados por aquilo que a gente vive. E é exatamente assim também de púlpito. Serve de baixo para cima e de cima para baixo. Não é apenas indo nesse horizonte, na perspectiva de alcançá-los, mas para que possa ter qualquer valia, primeiro é preciso vivenciá-la. E a verdade é que se reproduz no púlpito aquilo que se vive entre os bancos, entre as poltronas, entre as pessoas. Ao menos deveria ser assim. Então perceba que é por essa razão que o apóstolo Paulo nos compara e traz essa mensagem de Deus de maneira análoga, fazendo que sejamos cartas endereçadas a esse mundo velho, cheio de conflitos e contrastes, e crises e dissabores. E nós temos todas as respostas para as muitas perguntas deste mundo. Seja qual for a interrogação, a igreja é a única que tem de Deus a responsabilidade e também o conteúdo para responder. Dito isto, a gente continua sob o prisma do que o apóstolo Paulo escrevera. E começamos, dirigidos pelo Espírito, pela carta de Coríntios. É evidente que todas as outras cartas do apóstolo Paulo são riquíssimas, aproveitadas cada vírgula, mas deve-se começar por onde o Espírito quer que se comece. E começamos por aqui. E já conversamos até o versículo 11, em algumas palavras. Mas hoje, nós vamos daqui em diante tentar dissecar ao menos 4 pontos importantes para a nossa vida diária, para o bom viver cristão, para de fato vivermos com sabedoria. E é possível vivermos num mundo tão ignorante, num mundo cheio de dores e lutas, num mundo onde conflitos fazem parte, parece que do cotidiano, desde as tenras idades até as mais avançadas, onde as angústias se tornam quase que companheiras inseparáveis das pessoas como um todo. É possível viver em paz, é possível viver em sabedoria, é possível dar respostas brandas mediante tantas palavras pesadas de acusação e de afrontas. É possível mantermos uma certa dosagem de amor em um universo que só destila ódio o tempo todo. É possível convivermos em um mundo que navega cada dia mais na infidelidade e na deslealdade e se mantermos fiéis, de bom caráter, limpos, purificados. É possível andar nas ruas impuras, em que todos os lugares se promove a promiscuidade e o aumento da pecaminosidade. É possível, portanto, nesse ambiente, nos mantermos limpos em Deus, guardados no Senhor. É possível no mundo que acha a corrupção normal e que o jeitinho brasileiro se tornou um mecanismo de obtenção de coisas, é possível manter lisura no caráter? É possível conseguir caminhar em justiça em um mundo injusto? Bem, são essas perguntas e muitas outras que acabam norteando a nossa vida na perspectiva de encontrar as respostas nesses conteúdos que a Bíblia nos dá de bom grado. Como quem podemos afirmar que ela é nosso guia de regra, de fé e prática o tempo todo. E possamos, portanto,
confiar em tudo o que está escrito, desde que coloquemos em prática no dia a dia, senão fica sem efeito. Então perceba o que o apóstolo Paulo segue nos orientando, a partir desse versículo 11, até chegarmos nos versículos que lemos esta noite. Em síntese, eu gosto de pensar nessa parte do texto com algumas separações por assuntos em específico. Por exemplo, do versículo 11 até o versículo 17 ou 18, você pode compilar um grupo de ensino ou de pensamento de Paulo, pois a sua mensagem está centrada quase que em um parágrafo só. Entretanto, embora se dissolva em vários versículos, a tônica ampla, mas ao mesmo tempo única. Se não, perceba isso. Bem, o verso 11 do texto, você pode acompanhar, o apóstolo Paulo diz de maneira tão humana a respeito de vós, isto é, da igreja de Corinto, dos irmãos em Corinto. Irmãos meus, diz Paulo, me foi comunicado pela família de Cloé, ou Chloe, como diz algumas versões, que há contendas entre vós. Nós falamos um pouco semana passada sobre o verso 10, sobre os perigos de vivermos desunidos, divididos, separados em pensamentos. E como o diabo se apropria dessa artimanha para provocar derrotas familiares entre pais e filhos, entre patrão e empregado, empregado e patrão e tudo mais. Mas agora, no verso 11, parece que o apóstolo Paulo não quer deixar de lado o que ele ouviu, e ele entendeu que é necessário iniciar a sua carta tratando primariamente dessa questão de raízes que promovem divisões, justamente em razão das outras respostas que ele vai dar ao longo do texto da primeira e segunda carta. Ele precisa deixar o coração dessas pessoas que primeiramente ouviram a leitura dessa carta, e evidentemente a todos nós, preparados e sarados mediante tamanha dificuldade que se avizinha dentro da vida relacional, quando se fala de igreja, de família, de pessoas, de comunidade. Observe que tem uma palavra interessante aqui, e ele diz que ficou sabendo, isto é, quem enviou o pedido ao apóstolo Paulo para escrever à igreja de Corinto e fortalecê-la, orientá-la, foram os próprios anciãos da igreja, sob a liderança de alguns irmãos que o próprio Paulo chama, Sóstenes e outros mais. Eles queriam orientação paulina sobre os assuntos vindouros, Santa Ceia, casamento, litígios entre os irmãos, dons espirituais, contribuições na igreja, coisas assim, o apostolado, e tudo isso é temas desenvolvidos ao longo das cartas. Mas antes de entrar nessas premissas, ele decide, portanto, falar desse assunto que ele ficou sabendo por outra família, por outras pessoas, não propriamente pelos anciãos da igreja, que talvez pudessem tratar isso com Paulo estando ele presente, ou que talvez, por causa disso, esses anciãos faziam parte dessas mesmas tribos que se desenvolveram dentro da igreja. A tribo de Cefas, a tribo de Paulo, a tribo de Apolo, ou a tribo de Jesus. Qualquer que seja a tribo que está aqui reunida. O que é interessante é que essa família, que até então não se ouve dizer quem é, e depois disso também não há informação, ninguém sabe de onde vem, para onde foi, o que aconteceu. Sabe-se, portanto, que era gente conhecida aqui, gente de importância, gente que fazia parte do contexto de liderança, gente que tinha uma rede relacional
bastante grande. E essas pessoas, com boa amizade com o apóstolo Paulo, dá um jeito de lhe comunicá-lo desse assunto desagradável que está tendo na igreja de Corinto: contendas. É por isso que no verso 10 ele ensina como que as contendas nascem. Nascem, sem dúvida nenhuma, por celeumas internos que, verbalizados, se transformam em grandes armadilhas. Mas perceba que ele usa a palavra deloier ou daloier no grego, que é para comunicar, informar, não delatar, não como quem fala pelas costas, mas o verbo aqui utilizado é justamente na ideia de tornar público, tornar claro, de falar aquilo que todos sabem, mas que não se pronunciam. Essa é a expressão pela palavra comunicado aqui pelas famílias de Cloé. E o que isso me ensina aqui, queridos irmãos? Bem, de maneira bem simples, Paulo está querendo dar ênfase de justamente onde inicia um celeuma, uma divisão, uma contenda, uma briga, uma sessão de críticas e afrontas. Perceba que a sua repreensão ou a sua fala tem de maneira imediata um conselho para todos nós. Por quê? Quer nos fazer compreender que toda divisão, todo celeuma, toda crise relacional, toda separação entre amigos, família, igreja, negócios, sociedade, não importa qual seja, tudo isso acontece a partir do momento em que a discordância por alguma coisa é compartilhada com outras pessoas e não com quem é de direito. Ele está a dizer que tudo começa quando um não concorda com o outro, e por não concordar com o outro, ao invés de falar com o outro, que pode ser o seu superior ou não, vai falar com o terceiro, quarto, quinto, semeando a discórdia, na perspectiva dupla. Primeira, talvez de buscar apoio para a sua tese e reforçar a sua discordância. Segunda, possível, para buscar ajuda, para entender, ou ter apoio para procurar a pessoa da qual ele discorda. Todo problema começa com uma discrepância dentro de si mesmo. E é uma coisa muito séria, porque é muito natural das pessoas. Acontece entre patrão e empregado, marido e mulher, igreja, líder e servo, servo e líder, pastor e ovelha e tudo mais. Acontece assim. Às vezes, o servo não está concordando com a ordem daquele gerente, com o programa de trabalho do gerente. Mas o cara é o gerente. É apenas um gerente, afinal. E pelo fato de eu me colocar no lugar do servo e não concordar, supondo que a Fernanda seja minha gerente, e eu não concordo com as diretrizes, então, ao invés de eu sentar com ela e dizer: olha, eu acatei a tua ordem, mas eu não concordei com tal e tal ponto, ela certamente pode ter duas atitudes. A primeira, de líder, e dizer: senta aqui, deixa eu te explicar o que é que eu disse, para ver se você compreende agora. A segunda é de autoritarismo, de dizer: faz o que eu mando e fica quieto. Então, pode acontecer as duas coisas. Não estou dizendo que eu fará. Contudo, eu deveria ir a ela, portanto, porque eu discordei. Eu fui quem gerou em mim esse discordar. Mas normalmente, as pessoas, ao invés de procurar o seu líder, procurar o seu gerente, procurar quem de direito, decide compartilhar tal discordância com qualquer outra pessoa que não seja a que deveria ser. Então, ele não só
agasalha dentro de si uma concordância, mas dissemina essa discordância. E uma vez disseminando essa discordância, é muito mais fácil ajuntar outro que discorda do que outro que o ensinará. Até porque, quando a gente tem uma discordância com outra pessoa, raramente procurará quem concorda com aquela outra pessoa. Geralmente procura-se aqueles que discordam, porque geralmente quando discordamos de algo, não queremos que ninguém discorde de nós. Temos esse pequeno problema dentro de nós. E começa, portanto, um celeuma gigantesco. Isso acontece desde os pequenos movimentos em sala de aula de uma criança até o meio religioso do mais alto nível. Descontente, desconfortável, magoado, se sentindo apertado com qualquer coisa, a pessoa da qual eu devo procurar de imediato é justamente aquela na qual eu não concordei. É o correto, é o honesto, é o bíblico, é o plausível, é o que evita a contenda. Mas no fato de eu fazer diferente, eu dei de mão beijada para o diabo gasolina e fogo para que ele possa atear sobre toda essa rede relacional. Isso acontece em todos os âmbitos, como disse. Dentro de família, dentro de amigos. Quantas pessoas que você conhece que deixaram de ser amigos uns dos outros por conta de palavras ditas de forma equivocada para pessoas equivocadas? E sabe o que é pior? É que uma discordância dita para outra pessoa chega no ouvido de maneira diferente. O problema é sempre a transmissão da mensagem. Isso acontece também dentro de casa. Às vezes você diz para a tua esposa ou para o esposo, mas a distância entre os dois, por conta de um celeuma pequeno ou grande, não importa o tamanho, entre a boca que sai e o ouvido que absorve, tem uma distância. Essa distância é o suficiente para o diabo fazer todo tipo de sugestão. E não raras vezes chega no ouvido de quem absorve ABC. E deveria, de maneira cortês, gentil, perguntar: foi isso mesmo que você disse? Mas geralmente a gente dá uma resposta XYZ de imediato. É ou não é? Então causamos um celeuma ainda maior. E quando a gente vê que o buraco está se tornando grande e a gente não vai conseguir tampá-lo, então deixa quieto o assunto, cai fora, dorme separado, vai para outro lugar. Só que vai compartilhar com quem não é de direito. Compartilha com amigo, compartilha com colega, compartilha com gente do trabalho. E aí a bola de neve só vai aumentando, né, Nazareno? Daqui a pouco não há como resolver, se não parar e colocar tudo para fora e ser honesto, transparente, de modo que encerre todo o problema de contenda. O apóstolo Paulo nos ensina de maneira clara que nós podemos eliminar incêndios em florestas, bastando apenas ter o cuidado de agir na hora certa e de falar com as pessoas certas. É bem verdade que vale a pena a gente lembrar, se você for no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, o verso 18, se não me foge a memória, Jesus tratou de um assunto muito importante: pecado. As pessoas falavam de pecado, e ele começou a ensinar as pessoas como um todo, ao longo dessa cena, que a verdade, o que contamina o homem não é o que ele ingere, não é o que ele come, até porque as tradições estavam na boca das pessoas naquele dia e diziam a Jesus, criticando: seus discípulos não lavam as mãos para comer, como se isso for um pecado tamanho. E Jesus disse: vocês estão equivocados, comer de mão suja não contamina, mas o que contamina o homem é o que sai. Em uma linguagem mais feia,
é o que vomita, é o que bota para fora. Pois disse Jesus, é do coração do homem que sai as mentiras, as corrupções, os assassinatos, os homicídios, os adultérios, as falcatruagens como um todo, disse Jesus. É do coração que sai. Portanto, toda contenda, toda briga, toda separação, todo celeuma, não sai das mãos, sai do coração. Toda guerra entre família não sai de outro lugar, senão do coração. Então, antes que se transforme em tragédia, trate o coração. É por isso que o escritor de Provérbios, com tanta sabedoria, diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Logo, se a gente pode observar a palavra de Deus, vamos fazê-lo, evitar que coisas assim aconteçam. É por isso que nessa sequência de fatos, Paulo trata com tanta veemência isso aqui. Ser transparente, ser verdadeiros. Se alguém vir falar de outro para ti, peça licença e chame o outro. Convide o outro para conversar. Diga: irmão, segura a onda só um bocadinho. E liga para o outro irmão na frente do mesmo e diga: você pode vir aqui agora, o irmão está falando um negócio de você aqui. Esse nunca mais vai te procurar para contar. Há pouco tempo atrás, eu fiquei perturbado comigo mesmo por vários dias. Compartilhei com os pastores na sala de alinhamento. Fiquei várias semanas perturbado, porque um pastor veio falar para mim de outro pastor, algo tão veemente, e eu tentei escapar e não quis ser grosseiro, e acabei escutando a parrelada, sabe? E depois a minha alma pesou, até porque eu não conhecia o outro, não sabia quem ele era ao certo, mas minha alma pesou, porque o problema que me pesou não foi apenas ouvir o cara, foi ele achar que tinha confiança para me contar tal mazela. Ele me colocou no mesmo nível. E do mesmo jeito que uma pessoa vem falar mal de ti para outra, ela está entendendo que a outra que fala mal de que ouve falar mal de ti é do mesmo jeito que ela. Então o problema se dá nisso, irmão. Não é o cara que vem falar mal de mim, é ele ter achado que eu estou pronto para ouvir, que eu vou acolher tal fala. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo. Até porque, se for escrachar, linguarudo tem para todo lugar, boca aberta tem em cada esquina, língua do Satanás tem em toda a igreja. Pentear o cabelo e alisar a barba com a língua também tem. Então quem tem que cuidar somos nós. E não se enganem, o que mais faz crentes cair é a pega da língua. O Tiago foi muito prático nisso. Ele disse: assim como um leme vira todo um navio, assim também a língua guia toda a nossa vida. Assim como um pequeno fragmento incendeia uma floresta, a língua incendeia uma família inteira. E o apóstolo Paulo está dizendo: gente, vigiem, cuidem disso. Se tem de tirar satisfação, tire com a pessoa correta, mas tire do jeito crente, conversando. Até porque a Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor. Eu não sei se você já teve esse desprazer, e eu já tive nos dois lados da moeda, de ser afrontado e perder a cabeça. Várias vezes, como crente, aliás, crente e pastor, sim, já perdi a cabeça, várias vezes, e até hoje o diabo ri de mim. O Senhor já me perdoou, mas de vez em quando o capetinha vem com aquele garfão vermelho
e fica apontando na minha memória. Na outra vez que eu estava com João Pedro lá em Luanda, ajeitando a igreja, eu encontrei um cidadão que eu voei no pescoço dele. E só larguei quando eu escutei, depois de muito tempo, que eu estava assim, perdido no espaço, uma voz gritando: calma, pastor! Eu falei: meu Deus, é mesmo? Mas eu já estava na goela dele, no chão. Eu não vi nada, só vi eu pulando nele. Mas o Senhor me curou desse mal, graças a Deus. Me converti, de verdade. E tenho entendido que quanto mais bravo o cara vier a você, mais baixo fale com ele. Quanto mais ele gritar, mais devagar você fale. Incorpore uma pastora Adriana assim, bem devagar. Eu brinco com ela que era para ter um infarto, de repente assim, papo, morreu 25 dias. Glória a Deus, né? Contudo, é necessário nós mesmos nos policiarmos, se quiser vencer. Sabe por quê? Amanhã pode encostar alguém ao seu lado para falar mal do seu patrão, do seu empregado, do seu colega de trabalho, do namorado da sua irmã, de fulano de tal, de Beltrano, sem a pessoa estar presente. É muito importante saber ponderar as situações. Uma coisa é alguém dizer: olha, eu vim aqui te pedir ajuda em prol de fulano que está fazendo assim, 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 como orientou Jesus. Mas como orientou Jesus? Deixe-me te dizer. Jesus disse: se você vê o teu irmão pisando na casca de banana e escorregando, vai até ele e diga: irmão, não pisa de novo não, isso aí está errado. Desse jeito o irmão vai se machucar, o diabo vai ficar batendo palma para você. É tudo que ele quer, que você pise na casca de banana que ele jogou e você escorregue. E disse Jesus: se ele te ouvir, dá glória a Deus, ganhaste o irmão. Mas se ele não te ouvir e pisar de novo na banana, ou na casca de banana, chame outro irmão da sua confiança, que seja crente, e vai até ele como uma testemunha e diz: irmão, eu vim agora aqui com esse irmão que também ora por você, a gente te ama, e a gente viu que você pisou na casca de banana uma segunda vez. Mas eu vejo nas entrelinhas no Evangelho segundo Feitosa, capítulo 25 e o versículo 18, parafraseando a palavra de Jesus, que Jesus diria assim: não exponha o irmão no Facebook tirando uma foto. E eu aconselhei: bem feito, bem feito, bem feito. Fecha parênteses. Jesus não disse isso, mas nas entrelinhas não se faz. Que é normal alguém ir: fui orar por fulano que caiu em pecado. Eu sou do tempo em que uma escorregada na casca de banana e a gente era vigiado dia e noite. Quando eu era mais jovem, isso há 27 anos atrás, especificamente, um abençoado de um presbítero que ele se vestia de mendigo, cabra sem vergonha, para nos vigiar. E um dia ele nos entregou. E eu tinha sido proibido de namorar minha esposa, porque ela era da Batista e eu era assembleiano. E os batistas lá, eles disseram que os batistas não eram crentes. Então eu tive que deixar ela e ela me deixar, e ficou uma choradeira só. Mas nesse dia eu fui encontrá-la secretamente. E esse demoniado desse irmão viu tudo. Eu tive que ir lá na frente, diante da igreja, no dia de ser, dizer: olha, eu pequei. Eu fui ver minha ex-namorada. Olha que pecado. Meu irmão, tinha que ser crente mesmo, porque senão nunca mais voltava ali. Entretanto, não é isso que Jesus disse. Não, não é isso. Ele disse: se escorregar na banana, pecar, errar, a ponto de o diabo lançar
as correntes nas mãos, aprisioná-lo. Então aconselhou a primeira, ouviu, glória a Deus. Aconselhou a segunda, ouviu, glória a Deus. Mas não te ouviu, diz Jesus. Não xingue não. Não entrega para o diabo não. Não manda que o diabo carregue de jeito nenhum. Vai para a igreja e fala com a igreja. Então, se o cara não ouvir a igreja, então ele já escolheu a sua colheita. Jesus foi muito claro nisso. Quando é para ajudar. Então, em terceiro lugar, veja, eu só posso ir falar com alguém, compartilhar desse problema com alguém sobre o terceiro, depois que eu falei com o próprio. Você entende? Então não é ver o irmão em pecado e já imediatamente acabei de pegar em flagrante fulano. E aliás, em nosso tempo nem flagrante pode ter mais, né, pastor Joseph? De crente não, porque você leva um processo. A gente não pode nem tirar de comunhão por adultério, porque leva um processo. Então a gente tira, mas não comunica ninguém, para não levar processo. Só a vítima e o assassino. Contudo, perceba, o que o apóstolo Paulo orienta de maneira clara é que depende de mim. Sou eu que transporto. Sou eu que tenho a discordância. Se eu tenho discordância com o irmão Marcos, eu não tenho que falar com o Alisson. Eu tenho que falar com o Marcos. Porque eu sou igreja com o Marcos. Afinal de contas, não vai ter jeito. Se eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu? A gente vai ter que se acertar. Eu não tenho nada contra ele não, tá, irmão? É só uma... aqui, vamos, né? Deixa claro, né, Marco? Vai que... daqui a pouco, amanhã, pastor, tem uma diferença com o irmão Marcão Batista. Tem não, irmão, a gente está de boa. Estou devendo para ele, mas vou pagar amanhã. Mas está em dia. A lavagem dos carros. Está aí um excelente lavador. Você não leva em outro lugar não. Deixa o Marcão lavar teu carro, teu sofá, tuas cadeiras. Ele limpa tudo e um preço bom. Depois nós conversamos sobre a comissão. Perceba que depende totalmente de mim. E é isso que ele está dizendo. Você quer viver em paz, com sabedoria? Não dá lugar para contenda, irmão. Não dá lugar para briga. E se tem uma coisa que você vai encontrar, é cara chato o tempo todo. Talvez lá no seu trabalho tem um que você fica até dizendo, até quando? Eu vou ter que suportar. Bem, até Jesus voltar. Você não entendeu que Jesus te colocou lá para que você ganhe ele para Jesus? Mas é duro que Jesus sempre coloca bons crentes ao lado de gente chata. Sempre. Na perspectiva de que o bom crente não seja estragado pelo chato, mas ao contrário, que ele contamine o chato com a sua doçura. Geralmente é assim. E a gente ganha essas pessoas com apenas 3 coisas: verdade, transparência, honestidade. Só isso. Bastando essas 3 coisas, tudo vai dar certo. E o apóstolo Paulo segue dessa forma. E eu gosto dessa expressão dele porque ele linka com o versículo 14. Ele está falando aos irmãos de que há contendas ali, que essas contendas foram geradas porque tinham preferências. As discordâncias de um e outro criaram facções. Como quem diz, eu discordo de Paulo. Paulo não sabe, mas eu discordo dele. Então eu vou ficar com Cefas. Eu discordo do Cefas, mas eu concordo com o Paulo, vou ficar com o Paulo. Outro dizia, eu discordo do Cefas e discordo do Paulo, mas eu concordo com o Apolo, vou ficar com o Apolo. E outro dizia, eu discordo dos 3, eu concordo com Jesus, vou ficar com Jesus. Todos estão errados, todos. Porque não pode haver discordância nesse ponto. A discordância ou o desentendimento que acontecer precisa reatar para haver a concordância e o entendimento. Porque afinal de contas, como é que andarão 2 juntos se um não tiver de acordo?
É na verdade. Vocês sabem, eu sou um pastor muito eclético, desde que mudei para cá, recebo com maior amor, e compaixão e afeto, e sem demagogia, com muito amor todos. Não importa de qual denominação, vem obreiro, vem pastor, vem pessoas. Passou pelo tempo da igreja aqui, recebo com o maior prazer. E algumas vezes já tive que conversar com alguns irmãos que vieram com outras doutrinas na cabeça, outros pensamentos. Os pastores que estão aqui sabem disso. Outra maneira de crer, que não é a maneira desta igreja crer. E as coisas que essa igreja crê, por isso vim para cá, porque são as mesmas que creem. Então a pessoa veio de fora. Então eu sempre sento e digo, irmão, aqui a nossa crença é essa. Nós trabalhamos assim. Você concorda com isso? Não, pastor, eu não tenho essa crença aí. Eu digo, eu respeito a sua crença, respeito a sua discordância. Mas se você quiser andar aqui conosco, você não vai poder falar da sua crença. Você tem que falar da nossa crença. Porque aqui caminhamos assim. Ah, mas não dá. Então o irmão é livre. O Brasil é grande. A igreja é livre. Mas se é para a gente caminhar junto, a gente tem que concordar, ao menos no que a Bíblia diz. Eu não importo se você é esquerda, direita, vermelho, azul. Eu sou direita. Até porque Jesus disse que eu tenho que escolher o caminho da direita. Então, não ando com esquerda. De jeito nenhum. Contudo, eu respeito sua decisão. Eu voto no presidente Bolsonaro e vou votar de novo. A menos que ele peque feio. Mas mesmo que ele peque feio, ainda, sinceramente para você, eu prefiro votar nulo do que votar no outro lado, que é horroroso, que nem o nome é digno de falar. Então, a escolha é sua, mas eu respeito. Mas respeite a mim também. Assim como eu respeito, respeita eu também. Caminhar junto é isso. É eu respeitar as diferenças. Lá na minha casa, minha esposa está assistindo, não pôde vir. Ela está assistindo com seus probleminhas. De modo que ela sabe do que eu vou dizer. Tudo que eu gosto de comida é naturalmente tudo que ela não gosta. Tudo. É uma bênção. Eu gosto de rabada. Eu gosto de mocotó. Eu gosto de buchada de bode, aquela bolona assim, ó. Eu gosto. Meu irmão, essas são as minhas comidas. Eu gosto de tomar café da manhã com arroz, feijão e ovo frito. Não. Eu como feijão com rapadura. Não. Eu não gosto de lasanha, ela ama. É assim. Nós somos água e óleo. Mas a gente dá tão certo que a gente aprendeu a conviver com as diferenças. Igreja é exatamente assim. Se a gente quiser ir para o céu juntos, vai ter que aprender a conviver concordando um com o outro, mesmo que haja diferença. E o que é legal? Eu sei o que ela não gosta e ela sabe o que eu não gosto. Essa é a verdade. O que não pode ser é eu compartilhar com o pastor Paulo. Pastor Paulo, olha, eu não gosto daquilo que minha mulher faz. Ele não tem nada a ver com a minha vida, irmão. Você acha que eu vou falar isso para ele? Eu vou falar isso para ela. É isso que Paulo está dizendo. Tem que evitar esse tipo de discordância. Discordou? Vai com quem você discordou e dialoga. Conserta isso. É por isso que ele vai lá para o capítulo 1 e o verso 14, e parece uma espécie de, descarrego, Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó, e eu dou graças a Deus, porque nenhum de vocês eu batizei. Não parece que ele está dizendo, ó, estou livre de vocês. Raça ruim, ó, não tem compromisso com vocês. Vocês, né? Parece que ele está dizendo isso, não é verdade?
Se você estudar Paulo, você vai ver que é isso mesmo. Que ele está dizendo isso mesmo. Ele está sendo enfático, dizendo: já que vocês preferem isso, essa não é a tônica do Evangelho. Mas esse não é o Evangelho que eu preguei para vocês, ele está dizendo. Vocês tomaram um caminho diferente. O que é que Paulo está dizendo aqui, muito especialmente dos versículos 14 ao 18? Ele está chamando essas pessoas aqui, daquele grupo de gente, do que a gente poderia classificar novamente nesse evangelho, os que se acham. Aqui Paulo está tratando daquele tipo de gente que você convive, que se acha, que tudo dele é melhor do que o teu, que tudo que ele faz, ainda que seja inferior, ele se coloca como superior. Não tem gente assim? Agora fala a verdade, você não tem que conviver com gente assim, dia a dia? Se deparar com pessoas dessa forma, orgulhosos, soberbos, até o jeito de andar é pavoneando-se, né? Enche o peito, está cheio assim. E o apóstolo Paulo quer esboçar isso de maneira clara, que a postura daquele que anda com Jesus, que é uma carta, é o oposto disso. É por isso que ele chega no verso 18 e diz: escuta, a palavra que eu preguei para vocês é diferente. É a palavra da cruz, que é loucura, é um negócio estranho. Mas é isso que eu preguei para vocês. Não é essa jactância, não é esse eu faço, eu escolho com quem ando, eu sei quem eu sou, eu tenho domínio sobre mim mesmo. Não é isso. É essa entrega para a cruz. Ele está classificando aqui um time que a gente encontra demais por aí afora, que é aqueles carinhas. Tem uma música de um irmão, um pastor evangélico, e ele canta assim: esse cara sou eu, sabe? É o pastor Roberto Carlos. Esse cara sou eu, né? Tem uma outra que ele canta, inspirado, dá para cantar em muitos púlpitos por aí fora. Ele é o bom, ele é o bom. Esse grupo aqui, dos que se acham acima de tudo, dos que não comungam com outro time. Os de Seva é os de Seva. Os de Paulo, nós somos da elite teológica. Os de Pedro, bom, eles são da elite, sei lá, mais pobre, dos mais desclassificados, dos iletrados. Do Apolo é aqueles trovão, que até o nome. Ontem um cara me ligou, eu perdi um pouquinho da gentileza, mas falei com amor. Ele me ligou dizendo: pastor, eu sou aqui do estado de BH, de Minas Gerais, de BH e tal, e eu estou ligando para os amigos, para os pastores aí no estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, e eu tal, como acompanho o senhor, eu queria saber, tem culto aí na sua igreja? Que tem, se o senhor não abre umas portas de uma agenda. Eu digo: meu irmão, está feia a coisa, mas a oferta está maior do que a procura, entendeu? Está difícil aqui, tem pouco culto para muito pregador. Contudo assim, qual que é teu nome? Eu vou ocultar o primeiro nome só para não expor o irmão, para você não ir procurar no Facebook. Mas ele diz assim: fulano de tal, trovão. Eu digo: Otto! Eu digo: por que você colocou o nome trovão? E ele diz: o senhor não notou nada? Eu digo: notei, isso que está querendo a agenda. Mas essa praia não dá para pescar, meu irmão. Deus te abençoe. Vai aos pés de Jesus e deixa Ele fazer seus contatos, sua agenda. É muito melhor do que você ficar pescando no aquário alheio. O que as pessoas fazem hoje? Exatamente isso. Eu faço. Então eu dou um título para mim mesmo. Eu crio o meu perfil. Eu sou de Cefas.
sou de Apolo, eu sou do time dos pregadores. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, escuta, isso não serve nada para o evangelho. O que é importante, Paulo está dizendo? É uma vida no Cristo, cuja própria vida sirva de pregação. Ele está dizendo, a palavra que eu preguei para vocês é a palavra de humilhação, de submissão, de entrega, de comprometimento, de amor, de servidão, de ficar atrás das cortinas, de querer que Deus fale e você se esconda. É isso que ele está dizendo. É a vergonha da cruz, é se esconder atrás da cruz o tempo todo. É por isso que você encontra nesse nosso Brasil altares deturpados. E cá para nós aqui, vocês são inteligentes. Faz uma lista de cantores para nós trazer nos nossos eventos aqui. Faz uma lista. Vê se você encontra homem e mulher de Deus que não seja da nossa geração antiga. Vê se você acha, irmão. São aventureiros, mascates da fé, vendedores, fajutas, de uma fé mesquinha, de um Deus qualquer. É isso que se tem. E o apóstolo Paulo está nos convidando para ser de fato pequenos cristos, em humildade, em caráter, em servidão, em gentileza, em cuidado, em concordância, em paz, em hombridade, caminhar junto. Quando um cai, o outro levanta, ajudar um ao outro no meio das dificuldades. Essa expressão que ele nos convida a viver. Como é que a gente faz isso, meu Deus? É tão lindo isso aqui. Se você for lá em Romanos capítulo 12, dos versículo 11 em diante, você vai ver uma lista que o apóstolo Paulo dá para a gente, onde nós podemos aprender como nos comportar e saber viver bem no meio desse tipo de pessoas, para evitar conflito. Quer um conselho? Evita conflito. Você viu que vai dar briga? Sai fora. Não alimente o velho eu dentro de você. Sai fora, irmão. Viu que teu marido está bravo demais? Fica quieta. Você sabe que tem um jeitinho depois de colocar a rédea. Você sabe. Vocês mandam mesmo. Sabe a hora de mandar. Não queira mandar na hora que ele pensa que manda. É assim, gente boa. Sou casado há muitos anos. De vez em quando a gente diz. Mas aí depois, tá bom, amor. Desse jeito. Você tem toda a razão. Estou contigo, não abro. Eu nem queria dizer aquilo. Não era eu, estava fora de mim. E quando você vê que o caldo vai entornar, meu irmão, vai na padaria. Vai na casa de um irmão, vai tomar uma garapa. Depois você volta alegre, cantando um hino para Jesus. Evita conflito, irmão. Para que brigar? Quem gosta de pescar, vai pescar. Refresca a cabeça. Você vai ter que voltar para casa mesmo. Mais cedo ou mais tarde vai ter que se acertar. Então para que delongar a ira? Não é? A gente sabe que nossa história é assim desde que o Adão veio no mundo, irmão. Contudo, o apóstolo Paulo nos dá uma série de orientações, sermos sinceros uns com os outros. Ele diz que o amor seja não fingido, aos Romanos 12, 11, 12. Se ele está dizendo para não ser fingido, é porque tem esse amor falso. Aí eu te amo, irmão. Um dia eu disse aqui para vocês que eu não concordo com uma expressão que a gente escuta muito.
Pastor, eu te amo em Jesus. Na verdade, a pessoa está dizendo assim, ó, eu só te amo por causa de Jesus, porque nem queria. Não gosto de ti, mas por causa de Jesus eu tenho que te amar, tá? Eu pelo menos tenho que dizer que te amo. Vai em paz. Não, ou você me ama ou você não me ama, irmão. Tem esse negócio. Não, eu te amo só em Jesus, William. Fora de Jesus eu te odeio, miserável. Mas eu te amo em Jesus. Como é que pode ser isso? Não, eu te amo. Eu te amo porque o amor de Cristo está em mim. Simples assim. Tá, você me feriu, como já fui ferido aqui inúmeras vezes. Os pastores sabem disso. Lá no Paraná o pessoal diz, quando a gente é bastante ofendido, fulano urinou na alma dele. É geralmente assim. Não saca a alma melecada, irmão. Mas amém, irmão. O que eu vou fazer? Vou brigar? Vou revidar? Não é verdade? Jesus disse, filho, dê a outra face. Ao invés de eu dar o outro rosto para bater, eu saio fora. Para que apanhar duas vezes? Já apanhei uma. Eu digo, irmão, dá licença, eu vou no banheiro. Partiu. Amanhã você conversa, quando tiver tudo em paz. Melhor assim. É igual no trânsito, o cara te fechou, você ficou nervoso. Vai embora, irmão. Dá lugar para o diabo, não. Dá lugar para o capiroto, não, que ele vai fazer bagunça na sua vida. Amor não fingido. Servir aos outros com preferência. Uma coisa que Paulo diz lá no verso 14, ele diz assim, sabe, não sede vagarosos no cuidado. 13 ou 14, não me lembro, não me recordo, de Romanos 12, sabe, não sede vagarosos no cuidado, como quem diz, quando se trata dos outros, não vai no passo de jabuti. Já vou correndo te ajudar, irmão. Aguenta aí, irmão. É urgente, mas eu estou indo. Só vou tomar banho. Vou almoçar. Vou tirar uma soneca. Também sou filho de Deus. Depois eu vou atender. Paulo diz, não seja vagarosos no cuidado. Por quê? Porque se você quer as coisas com urgência, trate os outros de igual modo. Se você quer as coisas bem feitas para você, faça bem feito para os outros. Isso é ser uma carta que se faz entender. Uma carta lida. Onde ninguém se envergonhe de compartilhar as coisas conosco. Eu quero concluir. E eu não vou me estender mais nesse texto. Vou vir na outra semana que vem com outro texto. Que é uma vergonha ficar muito tempo num texto só. Mas a última parte que a gente leu, que era o objeto final dessa palavra, o apóstolo Paulo termina o capítulo falando um negócio muito interessante, que a gente pode compreender da maneira como ele explicou, mas que a gente pode também compreender da nossa própria maneira. Pois ele diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas frágeis, fracas, débeis desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis para confundir as coisas que pensam que são grandes, mas não são. Tudo isso para que a honra e a glória seja apenas dele. E o que isso aqui me ensina de maneira prática, e que Paulo quer concluir esse capítulo fazendo-nos compreender. Primeira, e ela é tão simples que dispensa qualquer exegese. Ninguém está aqui tão somente porque quis estar. Ninguém está em Cristo tão somente porque quis estar. Mas está tão somente porque Deus escolheu. Você é uma escolha de Deus. E quando eu digo que você é uma escolha, não é que Deus disse assim, eu vou escolher o Feitosa e vou descartar o Gisélio. Ninguém sabe, né? Eu vou escolher o
fulano e vou descartar o Beltrano. Não, não é isso que Deus fez. Quando diz Paulo que nós somos uma escolha dele, a escolha que Paulo está falando é justamente a que ele se refere o peso da cruz. Deus fez uma escolha pela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não significa que ele colocou alguns para descarte. Significa que ele quer todos aqui dentro, mas ele dá o poder de escolha para a própria pessoa crer nele e no que o Filho fez. É isso que ele está dizendo. Em tese, todos foram escolhidos, mas nem todos o escolhem. Todos foram escolhidos, afinal ele escolheu morrer na cruz, a manter-se vivo, intacto no céu por amor. Mas essa escolha minha para com ele é facultativa. E é lindo porque o apóstolo Paulo me diz, da forma literal do seu texto, que faz parte do plano de Deus se desfazer, e o desfazer de Deus na pessoa do Cristo, que é se humilhar, se esvaziar e morrer uma morte de cruz, vai de encontro no mesmo aspecto que todos aqueles que vai após Jesus faz consigo mesmo. Isto é, por causa do Cristo, ninguém se tornou louco, desprezível, inapto. Por causa do Cristo, todos são aceitáveis, todos são aptos, todos são valorosos, todos foram escolhidos. Entretanto, faz-me Paulo saber que essa escolha de Deus não só é da parte dele boa, como me coloca nos planos dele, inclusive na atuação ou na aplicação desse plano para com os outros. O que isso quer dizer? Deixa eu terminar. Quer dizer que quando Deus escolheu cada um de nós, e nós acabamos pela fé escolhendo caminhar com Ele, então, em primeiro ponto, significa que Deus estava certo, Ele nunca erra. Quer dizer que Deus acertou com você. Deus acertou em cheio te trazer para cá. Deus acertou em cheio quando Cristo foi para a cruz. A segunda verdade dessa ideia de Paulo é que a visão que ele expõe de grandeza, de sabedoria, de capacidade, de nobreza, de poder, é a visão de mundo acerca de si mesmo. Se o mundo olha para si mesmo, como Paulo diz, e se vê poderoso, cheio de sabedoria, rico, abastado, fortes, aptos, se eles olham para si mesmos e se vê assim, então eles olham para nós e nos vê inaptos, pobres, incapacitados, como geralmente chamam, alienados. E é nessa questão, perceba que não é de maneira nenhuma Deus olhando para nós e dizendo: eu vejo vocês como incapacitados, eu vejo vocês como loucos, eu vejo vocês como perdidos, como pessoas que não merecem valor, que não valem investimento. A verdade é que nós éramos pecadores, mas o fato de sermos pecadores não nos tornou descartáveis. Se fôssemos descartáveis, ele não tinha ido para a cruz. E pelo fato de ele ter ido para a cruz, caracteriza que todos nós, na visão de Deus, é completamente o oposto da visão de mundo. Isso me faz terminar essa fala dizendo que não importa qual é a tua habilidade, a tua posição social, a tua riqueza, a tua nobreza, teu status quo, não importa nada disso.
mesmo antes da cruz, antes de você e eu termos decidido ir a Jesus, já havia em nós, aqui dentro, um potencial guardado, preservado por Deus, colocado por Deus aqui dentro, que precisava ser usado para a coisa certa. E Ele fez isso com todo ser humano. Todo ser humano está cheio de potencial. Só que em Deus esse potencial é utilizado para as coisas boas totalmente. O que Paulo está dizendo é que Deus decidiu utilizar esse método da pregação justamente porque é o meio daqueles que se acham, se autodesclassificar, para aqueles que se desclassificam a si mesmo, serem por Ele classificados. Como pode ser isso? Bem simples assim. Jesus disse lá em Mateus 23, 12, se eu não estou enganado, acho que é. Ele disse, deixa eu ver se é. É isso mesmo. Ele disse que, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas o verso 11, ele diz assim, que a pessoa que quer ser grande tem que ser servo. Nessa perspectiva, ele está dizendo assim, bom, se você a si mesmo se engrandecer, você é feito pequeno. Mas se você a si mesmo se tornar servo, você é feito grande. Se você a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas se você a si mesmo se humilhar, será exaltado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no 5:6, ele disse que todo aquele que se auto-humilhar, ou que se humilhar, será exaltado. Aí a gente canta enfaticamente que todo aquele que foi humilhado, Deus vai te exaltar. Vai não. Não vai não, você vai ficar aí na ruela. Não vai não. Só tem exaltação para aquele que a si mesmo se exalta. Não se trata desse negócio da vingança de Deus sobre todos. Não se trata disso. Se trata desse aspecto de eu assumir o papel que o Cristo assumiu de me humilhar em serviço ao meu próximo, de me tornar menor para que o meu próximo se torne maior. É o que o apóstolo Paulo diz, que eu possa considerar o outro, o meu irmão, superior a mim mesmo. Só posso fazer isso se eu me desconsiderar como superior. É ou não é verdade? Não tem jeito. Um sobe, outro desce. É assim. Quando o meu ego está em cima, minha espiritualidade está embaixo. Quando a minha espiritualidade está em cima, o meu ego está lá embaixo. É assim. Por isso Paulo diz, ele escolheu aquelas pessoas que se auto-flagelam, auto-humilham, auto-esvaziam, justamente porque é o meio pelo qual o Cristo é glorificado. É nessa razão, e eu concluo literalmente, é nessa razão que o apóstolo Paulo disse que certa feita ele conheceu um homem falando na terceira pessoa, evidentemente de si mesmo, que subiu ao terceiro céu. E ele viu coisas que não era lícito contar, nem conversar com os irmãos daquilo que ele viu lá no paraíso. Imagine o que tinha na cabeça de Paulo. E por causa disso, ele disse que Deus lhe colocou um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, ele chama. Por que mensageiro? Porque todas as vezes que o ego de Paulo começa a crescer por conta de quem ele é e onde ele foi, aquele espinho faz ele lembrar de quão pequeno ele é, para que a glória e a supremacia seja do Cristo. É assim que funciona. Portanto, que sejamos essas cartas revestidas de humildade, guardados, protegidos pelo Senhor a serviço do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé enquanto eu termino essa frase. Devemos nos alegrar pelas nossas vitórias, Eleomar. Ela te acertou o olho, foi? Muito bom. Esquerda. Bom.
Pois bem, nós devemos nos alegrar pelas nossas conquistas, sabe, irmão Palmeira? Sem dúvida. Devemos estar felizes a cada dia pelo sucesso de nossa vida, de nosso ministério. Mas a gente nunca pode esquecer de que esse sucesso, essa vitória, essa conquista, esse prazer veio por causa de Deus em nós. É isso que Paulo está dizendo, para que a glória seja dele. Isso, tanto na minha vida enquanto que ministrante, sobre uma vida que eu ganho, e que na verdade uma vida que ganho aqui na tribuna, eu tenho a menor parte do galardão dessa vida, né, Diogo? É a menor parte. Aí nós pregadores acabamos postando que culto ontem, 170 almas para Jesus, trazendo glória para si. Bobalhão. Eu esqueço que de uma vida que se converte a Cristo, tem uma mãe que orou, uma avó que orou, um amigo que discipulou, outro que insistiu, um pastor que foi atrás, um conselheiro que falou. Sobrou para mim, William, quase nada. A glória nunca é minha, mas a glória é sempre dele. Você é uma carta viva, eleita pelo Senhor. Mesmo que você se ache incapaz, é justamente nesse ato de incapacidade do seu próprio ser que o Cristo é engrandecido na sua vida. Como disse Deus a Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu quero estar fraco diante de Deus, para que Ele se faça forte em mim. Quero estar pequeno diante dEle, para que Ele se engrandeça na minha vida. Quero estar vazio diante dEle, para que Ele se encha do meu ser, ou no meu ser, seja cheio dEle. Então essa noite, eu quero orar com você. Transmita essa mensagem do Cristo que já está na sua vida a outra pessoa. Você é uma carta viva, a carta que leva Jesus para muitas pessoas. Feche seus olhinhos. Paizinho, é no nome de Jesus que essa palavra que hoje aqui falamos, sem dúvida, Senhor, esperamos que ela alcance os corações de muitas pessoas. Mas mais do que alcançar os corações, a esperança é que essa palavra comece um trabalho interno na minha vida. E que, sabe, Pai, ela possa produzir um efeito extremamente poderoso, capaz de me despertar. E se despertar a mim, também despertar a igreja querida que aqui está. Esses filhos teus que de alguma maneira têm acreditado na tua palavra e por isso vieram buscá-la. Então que saiamos daqui essa noite dispostos a viver o Evangelho. Senhor, se não for para viver o Evangelho nesse mundo, é melhor não viver. Então eu quero te rogar isso, em nome de Jesus. Como uma canção antiga, Senhor, que a gente diminua e que o Senhor cresça dentro de nós. Que se pudermos desaparecer atrás das cortinas da fé, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que a partir de então, Paizinho, aqueles que já caminham nesta fé, a cada passo da vida seja um passo de conquista. E seja um passo aonde as pessoas das quais os seguem ou o vejam caminhar, possam dizer: ali vai verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus. Senhor, o meu maior desejo como pastor, sem dúvida, Pai, que quero alcançar muitas vidas para Ti, junto com essa igreja. Mas o meu maior desejo é que essa igreja esteja preparada para subir no arrebatamento, todos, Pai, e que não fique nenhum para trás. Sabes Tu que esse é o meu desejo, é o zelo do nosso coração. Então nos molde segundo o Teu querer, que o nosso casamento seja uma extensão dessa comunhão na igreja, e que em casa seja de fato uma pequena igreja, que os nossos filhos sejam as ovelhas desse reino que crescem como uma igreja forte, e que a igreja que se reúne aqui
possa ser igreja no dia a dia, em todos os lugares, de modo que o testemunho pessoal fale mais alto do que a verbalização. Mas quando chegar o momento de verbalizar a tua palavra, os nossos pés estejam limpos, pois a tua palavra diz que quão formosos são os pés dos que anunciam o teu evangelho. Sejamos estes pés formosos, essas cartas lidas, transparentes nas atitudes, verdadeiros nas palavras, honrados no caráter. É o meu pedido a ti, Senhor, em o nome precioso de Jesus. Eu rogo que essa igreja vá bem, seja abençoada, tenha uma noite de paz e dias vindouros cheios da tua bênção. Ande com eles. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém.